Oi, seja bem-vinda a mais um Papo de Carreira e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante no mundo do empreender na vida autônoma de todo terapeuta infantil, que é como fidelizar os seus pacientes, clientes na clínica infantil. Então hoje eu quero trazer para você, terapeuta infantil, alguns passos importantes para você implementar na sua carreira enquanto terapeuta, para você de fato conquistar e fazer com que os pais, os pacientes que você tem na clínica continuem com você. Então eu vou trazer um conteúdo aqui que você não vai encontrar em livro nenhum. Eu não aprendi em livro nenhum. Eu fui aprendendo sobre isso ao longo da minha carreira, da minha experiência, durante erros e acertos, e por isso que eu estou trazendo aqui para você, porque na nossa graduação e em pós-graduação a gente não aprende coisas importantes da prática clínica, sobre empreendedorismo, sobre gestão e principalmente sobre precificação e fidelização. Então eu quero trazer para você aqui, sim, como fidelizar é importante. E eu falo isso para vocês porque eu já escutei profissionais, psicopedagogas, terapeutas falando que a gente não tem que se preocupar em fidelizar, mas sim, a gente precisa fidelizar esses pais. É muito ruim quando a gente tem pais querendo sair do trabalho toda hora. Imagina, você tá lá com uma agenda de pacientes e a todo momento tem famílias querendo desistir do acompanhamento por inúmeros motivos, mas é muito ruim quando a família às vezes quer desistir do acompanhamento com você, porque talvez não esteja recebendo um bom trabalho, um bom acolhimento seu enquanto terapeuta. Então sim, é importante a gente fidelizar esse paciente, esse cliente que a gente tem. E eu quero trazer aqui algumas contribuições que você pode implementar na sua prática clínica, se você ainda não está fazendo, para buscar fidelizar. E claro, antes da gente entrar nesse tema, é importante eu ressaltar que nem tudo vai estar ao seu alcance também. Por mais que você faça tudo que eu te trazer aqui, tudo que eu orientar para você, talvez a família ela vai precisar dar uma pausa no acompanhamento terapêutico, no acompanhamento psicopedagógico do filho, por N fatores, né? Nem tudo está ao seu alcance. Pode ser questões financeiras, pode ser por outras questões que a família vai precisar pausar ou interromper o tratamento. A gente também não consegue dar conta e controlar tudo. Mas eu quero trazer aqui coisas que você pode fazer, que é o seu dever fazer para desenvolver um trabalho com excelência e principalmente com qualidade nas famílias. Você concorda comigo que se você, terapeuta, faz um trabalho de qualquer jeito, sem se atentar a detalhes, a experiências, a não de fato acolher essa família, essa criança, a família vai perceber que você não está talvez sendo tão receptiva, que você não está desenvolvendo um bom trabalho, que o filho não está evoluindo, e com isso aumenta as chances dela querer parar com o tratamento com você e talvez buscar um terapeuta, um outro profissional. Por isso que é importante você se atentar a esses pontos que eu vou trazer aqui, para você de fato conseguir cada vez mais desenvolver um trabalho com qualidade diante de tudo aquilo que você estudou e vem estudando. A mesma coisa pensa que você vai em um psicólogo, por exemplo, fazer terapia, e você percebe que o psicólogo não é tão capacitado, ou que ele não está te tratando igual você esperava, não tá te acolhendo, tá sendo ríspido, enfim, não tá te dando atenção dentro do que você gostaria. E talvez você não vai se sentir feliz ali diante daquele atendimento e você vai precisar pausar. E aí o psicólogo vai perder você como paciente, como cliente, certo? Então pense em coisas que você não gosta de receber quando você vai em profissionais autônomos. Não só psicólogo, igual eu tô dando um exemplo, mas sei lá, no médico, no dermatologista, no nutricionista, coisas que talvez você já tenha na tua experiência recebido externamente de outros profissionais e que você não queira replicar hoje na sua prática clínica. Assim, talvez, experiências boas também que você já tenha passado e ido em outros profissionais. Então, eu fui na dermato e eu gostei muito de como ela me atendeu, da experiência, do que ela fez, do processo. Como que eu posso trazer isso para minha área clínica enquanto terapeuta infantil? O que eu posso também trazer de experiência boa ali para os pais, para as crianças que eu atendo, tá? Então eu quero que você pense sobre isso, que você reflita desses ambientes que você frequenta, que você consome
enquanto cliente, o que você pode tirar de bom e de ruim para não fazer na tua clínica. Então, um ponto importante nesse processo de fidelização é você, de fato, acolher a família e desenvolver uma escuta ativa. Então, você acolhe a família desde o primeiro momento que ela entra em contato com você, para saber mais sobre o seu trabalho, para entender mais. É muito diferente a família entrar em contato com uma profissional. Tem a profissional A que mal responde a família, demora muito para responder, só responde o que a família pergunta, não dá muita atenção. E tem a profissional B, que acolhe, que escuta, que está disposta a entender primeiro o que a família está precisando, o que a criança está precisando, para depois explicar como acontece o trabalho. Percebe que tem dois manejos diferentes, que um passa mais esse acolhimento, mais essa escuta ativa, do que o outro. O outro foi muito breve, muito rápido. Aqui nesse exemplo, a profissional nem deu muita atenção, já foi logo falando o valor, o preço, sobre, sabe, nem explicou muito bem, nem entendeu muito bem o que a família estava procurando. Então aí já começa, aí a gente já percebe um atendimento diferente, desde o primeiro contato que a família tem com você. Então esse acolhimento começa aí, depois na anamnese, depois durante as sessões, durante a avaliação, durante a intervenção. Então eu falo muito sobre a gente também orientar as famílias dentro das necessidades que elas precisam. Então busque orientar a família, busca escutar, entender o que a família às vezes está precisando. Talvez ela não vai chegar em você e falar que está precisando de ajuda, mas você pode perguntar: olha, tá tudo bem? Você está percebendo que o seu filho está evoluindo em casa? Está tendo alguma dificuldade que você precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Então tudo isso você está acolhendo, você está de fato entendendo a família para ajudar ela para além do atendimento que você está fazendo com o filho. E a gente sabe que quando a gente atende crianças e adolescentes, ter a família perto é muito importante para esse resultado, é muito importante para a evolução da criança e do adolescente. É muito difícil a gente só ali durante os 50 minutos, 1 hora de sessão, conseguir dar conta de fazer tudo o que precisa com o paciente. A gente precisa da família, a gente precisa da escola, então você desenvolver esse acolhimento, essa escuta ativa, buscar entender e buscar ouvir também, né? Essa escuta ativa também faz parte da gente parar e ouvir a família, escutar, orientar. Por isso que talvez você pode pensar em trazer sessões de orientação junto ali com o acompanhamento do seu paciente, para entender, né, se está tudo bem, se precisa de orientação, para você de fato planejar uma orientação para ajudar essa família. E quando eu falo na escuta ativa, uma coisa importante é você também perceber, por exemplo, pais, né, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu, talvez de pais faltarem muito na sessão. E você tem que ter esse olhar sensível, né, e essa escuta ativa de entender e pensar assim: poxa, por que será que os pais estão faltando, né? A criança está faltando no caso. Será que ele não está lembrando da sessão? Será que eu tenho que lembrar da sessão? Ou será que o dia e o horário está ruim? Ou será que está acontecendo alguma coisa no ambiente familiar e que talvez eu precise olhar para isso antes de ficar julgando a família em relação a essa falta? Então converse com a família para entender: olha, eu estou percebendo que o seu filho está faltando muito e, como vocês sabem, isso prejudica o andamento do processo terapêutico, o processo psicopedagógico de acompanhamento que eu estou fazendo. Tá tudo bem? É o horário que tá ruim? Será que você quer que a gente ver se tem uma outra possibilidade de horário? É o dia? Ou você tá esquecendo? Você precisa entender. Isso é bom para você, porque enquanto terapeuta autônomo, você tem uma empresa e você precisa gerir essa empresa. E quando o seu cliente fica faltando toda semana, você acaba tendo esse furo na tua agenda que vai impactar nos seus horários, no seu trabalho, no teu financeiro. Então você também tem que ter esse cuidado para você, mas principalmente também para entender a família, entender o que está acontecendo. E isso é você ter uma escuta ativa, perceber os detalhes para além da sessão. Entender talvez alguma situação da família, alguma coisa que a família te traz, ou talvez coisas que ela não te traz também. E você perceber isso e sinalizar e conversar com ela. Como eu já mencionei, você pedir feedbacks, pedir para a família compartilhar situações com você é importante. Então talvez as famílias que você atenda não vai chegar para você toda semana
elogiando o seu trabalho, te dando feedbacks, falando assim, nossa, eu percebi que meu filho está evoluindo muito, que ele está avançando muito. Tem famílias que têm essa iniciativa, que bom, mas tem famílias que não. Então busque pedir esses feedbacks para a mãe, para o pai, para o responsável, para entender, para você também ter esse olhar de como está sendo o seu trabalho nos outros âmbitos, como que isso está impactando. Não só com a família, mas também com a escola, talvez com outras pessoas que estejam envolvidas ali com essa criança. Então, lembre-se de pedir esses feedbacks e de perguntar para a família como que está em casa, porque aí você também entende se a família está tendo alguma dificuldade que precisa da sua ajuda. Nessa questão de fidelização, eu gosto muito de proporcionar experiências para as famílias. Então, vamos supor que estamos no processo de férias escolares e aí você tem casos ali que vão ficar uns 15 dias de férias e que você percebe que é muito ruim essa criança ficar sem nenhuma estimulação durante esses 15 dias e talvez a família ela tenha um pouco de dificuldade em pensar em atividades, em dinâmicas, brincadeiras para estimular em casa. Então, por que você não prepara talvez um material, uma cartilha com atividades, com sugestões específicas para aquela criança, para aquela família poder estimular o filho em casa? Então é algo a mais que você está entregando, que a família nem esperava e que você está trazendo algo ali de acordo com a necessidade do seu paciente para a família implementar durante as férias. Olha que legal, né? Você poder elaborar isso de maneira personalizada, pensando em ferramentas, atividades para a família poder ajudar nesse processo de desenvolvimento diante dessa criança, do que ela precisa ali ao longo desses 15 dias que ela vai ficar de férias. Ou uma outra possibilidade, vamos pensar que estamos na semana do Dia das Mães e você tem um espaço de atendimento ou você tem uma clínica própria. Por que você não prepara talvez um café especial durante a semana? Então, durante a semana do Dia das Mães, a gente vai ter um café especial para as mães que passarem aqui, para ter essa experiência. Então, eu não estou falando aqui para você gastar rios de dinheiro em um café ou ter que comprar presente para as mães, não é sobre isso. Mas é sobre detalhes que eu tenho certeza que você consegue encaixar no seu orçamento, que não vai ser algo que você vai investir muito, né? Você pode investir pouco, mas fazendo muito para as mães se sentirem acolhidas, para ter esse cuidado com as mães ali, que são as suas clientes, para você mostrar para elas que você tá lembrando, né? Que você de certa forma se preocupa, né? Com essa data especial e com as mães. Então aqui eu tô trazendo, né? Exemplos para você pensar, mas pensa na sua prática, diante da tua realidade, diante do ambiente que você atua, que você utiliza para atender. O que você poderia proporcionar no seu trabalho, no seu dia a dia, como algo diferencial, que vai trazer uma experiência diferente e que vai fazer, sim, você conquistar, né, e fidelizar essa família. Bom, então eu trouxe aqui para você alguns pontos para você pensar sobre como é importante você, terapeuta infantil autônomo, olhar para essa família, para essa criança, para esse seu cliente, porque eles são seus clientes, de uma forma que você tenha esse cuidado, esse acolhimento, para sim fidelizar, né? Você é um profissional autônomo, você não quer que tenha essa recorrência de pacientes, você quer continuar com o seu paciente porque você está desenvolvendo um bom trabalho. Então, isso que eu trouxe aqui para você é para você pensar de que formas você pode fazer isso para melhorar cada vez mais a experiência e principalmente o resultado do seu trabalho. Assim como você sempre estudar, sempre se capacitar, se atualizar na tua área para sempre poder desenvolver um trabalho de qualidade e ajudar aquela criança. É muito ruim você ficar atendendo o paciente sem saber o que está fazendo. Então você tem que cada vez mais estudar, se atualizar, buscar aprender coisas novas para entregar isso no âmbito clínico. E a família vai perceber. A família percebe quando você estuda, quando você se dedica ou quando você não se dedica muito e está meio perdido ali no processo de atendimento. Então se atente a isso também para proporcionar um bom trabalho para o seu paciente, tá? Bom, então espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se fez sentido para você e eu te vejo no nosso próximo Papo de Carreira. Até mais!